Imagina a seguinte cena: um arranha-céu gigante, tipo uns 50 andares, construído com, sei lá, 30 mil toneladas de aço e concreto. Uma verdadeira obra-prima da engenharia, né, e da logística financeira. Ah, com certeza, um colosso no meio de uma metrópole. Exato. Só que no mundo jurídico, esse colosso todo não vale absolutamente nada sem um detalhe minúsculo: algumas pequenas gotas de tinta de uma caneta. É o contraste mais brutal que a gente tem, sabe, entre aquele esforço técnico monumental e a realidade legal nua e crua. Sim, total. Porque a estrutura física de aço e vidro tá lá, ela existe, ocupa espaço, óbvio, mas a função econômica dela, a possibilidade real de habitar, de vender ou até de usar esse prédio como uma garantia milionária num banco, só nasce no instante exato em que essa tinta toca o papel de uma avaliação formal. Nossa, e é com esse choque de realidade, cortando direto para o que realmente importa, que a gente inicia mais uma exploração por aqui. Um olá muito especial para todo mundo, especialmente para os alunos e alunas da Sala do Corretor. É um prazer imenso receber quem nos acompanha para mais esse encontro de aprendizado. É muito bom estar aqui de novo. E olha, o nosso mergulho de hoje navega por uns mecanismos bem ocultos, digamos assim, da avaliação imobiliária. A base do nosso estudo é maravilhosa, vem direto do curso prático de avaliação imobiliária com Excel e IA. Que é um material incrível. Demais. Desenvolvido pela Sala do Corretor em nome do professor Fernando de Queiroz. E a gente vai focar especificamente no módulo V, tópico 5. Que trata da qualificação legal dos profissionais responsáveis e, claro, a assinatura do laudo. Isso aí. Porque pensa bem, a gente vive na era dourada dos dados, né? Hoje, qualquer pessoa com acesso às ferramentas certas cruza tipo milhares de variáveis no Excel. Treina modelos de inteligência artificial para prever tendências de bairros inteiros e gera relatórios que parecem ficção científica. Fica tudo lindo na tela. Lindo. Mas o material de hoje força a gente a pisar no freio e encarar um fato incontestável. Todo esse ecossistema digital, por mais potente que seja, é estéril sem a chancela final humana. O que, aliás, revela uma característica fascinante do nosso sistema jurídico. Porque máquinas, por mais sofisticadas e rápidas que sejam, e elas processam informações numa velocidade assombrosa, elas não têm um CPF. Ponto fundamental, não dá para intimar o Excel, né? Exatamente. Um algoritmo de regressão linear não pode ser processado civilmente. Uma rede neural não vai sentar na frente de um juiz de direito para responder por nada. Verdade. Então, o ato de assinar o laudo é esse momento de transferência. É onde todo o peso da responsabilidade e do risco gerado pela tecnologia sai do ambiente virtual e cai com toda a força sobre os ombros de um indivíduo de carne e osso. Ok, vamos desvendar esse então, porque olha, existe um mito muito perigoso rondando os escritórios hoje em dia. A gente percebe uma cultura de tratar o encerramento de um laudo, a assinatura em si, de uma forma meio anestesiada. É, como se fosse um detalhe chato. Isso. É como se, depois de semanas discutindo estatísticas e rodando IA, o ato de assinar fosse só bater o ponto, uma formalidade de fim de expediente, e aí eu trago uma provocação para a gente pensar. Manda. No cenário atual, onde a assinatura digital domina tudo e a gente resolve a vida com 3 cliques num certificado tipo SPF, essa etapa não acabou virando na prática um mero detalhe burocrático? Olha, a fricção tecnológica não anula o peso institucional daquele ato. Na verdade, essa facilidade só esconde a gravidade da coisa. Como assim? Quando os regulamentos falam, por exemplo, em garantir a autenticidade de um laudo de avaliação, a discussão vai bem além de só conferir a biometria, de ver se a pessoa é ela mesma. Ah, tá. Não é só provar que não é fraude de identidade. Não, é um rito jurídico de transmutação mesmo. Uma opinião de mercado que uma pessoa qualquer dá na rua, essa casa vale tanto. Isso não tem tração institucional nenhuma. A autenticidade transforma essa opinião num documento dotado de fé pública, com força perante o Estado. Entendi. Então, a facilidade do clique ali no certificado digital é uma ilusão de ótica. Naquele milissegundo em que o certificado criptografa o PDF, o profissional está declarando para o sistema de justiça: o meu nome é a garantia incontestável da integridade matemática e analítica destas páginas. Sensacional. É tipo,
A tecnologia constrói um carro de Fórmula 1 hiperpotente, aerodinâmico, com um motor indestrutível criado pela inteligência artificial. Mas esse carro não tem permissão para entrar na pista, na rodovia comercial. É uma ótima analogia. O certificado digital, ou até a assinatura física lá na caneta, funciona como a carteira de motorista daquele veículo, né? Sem essa liberação, é só um objeto muito caro e bonito ocupando espaço na garagem processual. O mecanismo é rigorosamente esse. É aí que o documento ganha o que a gente chama de vida legal. Agora, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Se essa assinatura funciona como a chave mestra que dá vida ao laudo, a gente entra num campo minado. Porque o mercado imobiliário tem regras super estritas sobre quem tem permissão para segurar essa chave. Com certeza. A norma técnica, a famosa NBR 14653-2, não deixa margem nenhuma para amadores. Nenhuma. E para quem acompanha os bastidores desse setor, é uma gigantesca sopa de letrinhas de concílios e reguladores, né? Corretores de imóveis respondem ao CRESSE e emitem os pareceres técnicos de avaliação mercadológica, os famosos PTAMs. Isso. Paralelamente, a gente tem os engenheiros e arquitetos. Eles respondem ao CREA e ao CAL, lidando com a obrigatoriedade da anotação ou do registro de responsabilidade técnica, que são as artes e os RRTs. Uma divisão bem clara. Pois é, e a grande questão que surge é: se a matemática de uma regressão linear para precificar um terreno é universal, a matemática é a mesma. Por que o mercado precisa dessa divisão tão marcada e às vezes até tão conflituosa entre diferentes conselhos profissionais? Se conectarmos isso ao cenário maior, a gente vê que essa fragmentação expõe a natureza profundamente multidisciplinar de um imóvel. O imóvel carrega duas identidades ao mesmo tempo e elas nem sempre conversam de forma muito pacífica. Duas identidades? Sim. Ele é um bem financeiro líquido, sujeito aos humores da macroeconomia, taxas de juros, essas coisas. E, ao mesmo tempo, ele é uma estrutura física complexa, sujeita às leis da gravidade, à degradação dos materiais, ao clima. Nossa, essa dualidade deve gerar uns atritos práticos incríveis. Como que essas lentes profissionais diferentes enxergam o mesmo prédio, por exemplo? Pensa num galpão logístico bem antigo. A lente de um engenheiro civil, lá sobre as regras do CREA, vai focar na avaliação do custo de reposição, no nível de obsolescência da estrutura, nas patologias da fundação. Ele está olhando para o tijolo, para o concreto. Exato. A preocupação central dele é o valor intrínseco e técnico daquela construção. Já o corretor de imóveis, sob a jurisdição do CRECI, fazendo um PETAR, ele vai focar primordialmente na dinâmica comercial daquele ativo. Ele quer saber se vende, se aluga, né? Sim, ele analisa a taxa de vacância da região, se tem uma rodovia nova puxando o crescimento logístico para lá, a apetência dos fundos de investimento. Então, o valor mercadológico daquele terreno pode ser gigantesco por causa da localização, mesmo que o galpão em si já esteja caindo aos pedaços e não tenha valor estrutural quase nenhum. Caramba! O que cria um terreno super fértil para batalhas judiciais. Imagina um divórcio litigioso ou uma dissolução de sociedade de uma empresa dona de dezenas de galpões. Uma parte vai procurar se apoiar no valor físico da obra, puxando para baixo, e a outra vai argumentar sobre o potencial de especulação do terreno, jogando lá para cima. E é aí que está o ponto nevrálgico da NBR 14653-2. O objetivo dela é regular esse conflito. Porque o sistema judiciário não tem expertise técnica para avaliar engenharia ou dinâmica de mercado sozinho. O juiz é formado em direito, não em cálculo estrutural. Exatamente. Por isso, ele exige que a identificação e a filiação ao conselho de classes sejam declaradas de forma cristalina no laudo. Um arquiteto não pode ignorar a estrutura para ficar especulando sobre bolha imobiliária de bairro, assim como um corretor não pode dar laudo sobre a estabilidade química de uma viga de concreto. Então aquelas siglas todas, ART, RRT, PTAM, elas funcionam como fronteiras. Fronteiras muito claras. Elas dizem para o juiz sob qual ótica, sobre qual competência técnica aquele número final foi gerado. E quando o profissional decide ser o engraçadinho e age fora dessa fronteira de competência? Ou pior, simplesmente negligencia o método.
porque o material do curso é super contundente ao afirmar que assinar um laudo aciona 3 esferas simultâneas de responsabilização: a ética, a civil e a penal. É um peso triplo, sem dúvida. E a esfera ética, que é ligada a perder o registro no conselho, tomar advertência, ela é fácil da gente entender. Mas as esferas civil e penal geralmente moram numa zona cinzenta, meio sombria para a maioria das pessoas. Qual é o gatilho, na prática, que transforma um simples erro de planilha num pesadelo que bloqueia os bens pessoais do avaliador? O que movimenta a engrenagem da esfera civil é a reparação patrimonial. A palavra-chave aqui é o nexo de causalidade. Traduz isso pra gente. É a ligação direta entre aquele documento assinado e um prejuízo financeiro real e tangível de alguém. Imagina um cenário corporativo. Um banco recebe um laudo que supervaloriza um edifício comercial. O banco confia nessa prova documental e libera um empréstimo multimilionário, pegando o prédio como garantia. Ok, uma operação super comum. Sim, mas aí, meses depois, o devedor decreta falência, o banco vai lá executar a garantia, pegar o prédio, e descobre que, por causa de uma negligência absurda na coleta das amostras de mercado feita pelo avaliador, o edifício vale tipo 50% a menos do que estava atestado no papel. Nossa, a instituição financeira engole um rombo gigantesco no balanço de uma hora para outra e, cara, um banco não vai só escrever uma cartinha de repúdio para o conselho de ética do avaliador reclamando, né? De jeito nenhum. Eles vão buscar a reparação do próprio bolso do profissional. É a esfera civil pura agindo aí. Exato. Eles vão acionar todo o sistema jurídico para penhorar contas, bloquear imóveis particulares, reter investimentos que o avaliador tenha. A esfera civil é implacável na reparação do dano, independentemente de ter tido intenção maliciosa ou não. Espera aí. Mesmo sem intenção, se foi só uma barbeiragem técnica, Sim, a imperícia técnica em si já é suficiente para obrigar a pessoa a indenizar quem foi lesado. É uma espécie de contrato social oculto. O Estado e a sociedade conferem o monopólio de atividade para esses profissionais registrados, mas o preço desse monopólio é colocar a própria pele, o próprio patrimônio em risco, garantindo a qualidade do que entregam. nossa, então o que tudo isso significa na prática é que errar um laudo pode literalmente custar a sua casa. Isso já seria suficiente para tirar o sono de qualquer um. Mas o material do curso avança para um território ainda mais sombrio. E se a gente conectar isso com a inteligência artificial? Aí o cenário ganha contornos muito complexos. Pois é. Imagina o profissional que usa IA generativa para cruzar cenários num laudo. A máquina, por algum motivo, entra naquele processo que a gente chama de alucinação. Ela conecta dados que não existem, inventa uma transação e gera um modelo preditivo totalmente distorcido para valorizar o ativo artificialmente. Acontece. E muito. E o avaliador, na pressa, não confere os parâmetros, confia cegamente no algoritmo e assina. Onde é que termina essa imperícia civil que toma os bens da pessoa e começa a esfera penal, que pode literalmente tirar a liberdade de quem assinou? A linha divisória fundamental que puxa o gatilho do sistema penal é o conceito jurídico do dolo. A intenção. Exato, a intenção manifesta e consciente de lesar alguém. Nesse caso, de uma alucinação de IA, que passou batida por pura preguiça de conferir o dado, a consequência ainda fica na esfera civil e ética. É uma falha gravíssima de diligência, claro. Vai pagar do bolso, mas não vai preso. Isso. A esfera penal entra em cena quando o Ministério Público ou a parte lesada conseguem provar que o avaliador manipulou os dados de entrada da máquina de propósito, que ele corrompeu os parâmetros estatísticos deliberadamente para criar um laudo fraudulento e, sei lá, favorecer o banco, o vendedor do imóvel, quem quer que seja. Ou seja, não existe um escudo cibernético. A desculpa de que, foi o software que processou sozinho, a culpa é do chat GPT, não cola no tribunal. De forma alguma. A nossa legislação penal não tem previsão para processar algoritmos. Os crimes tipificados costumam ser falsidade ideológica ou estelionato, em casos de grande repercussão, até crimes contra o sistema financeiro nacional. Caramba! O avaliador vira o fiador jurídico do algoritmo. Quando ele assina aquelas páginas, ele declara que tem domínio e validação plena sobre o que saiu daquela caixa preta da IA. Se o dado foi forjado para enganar,
Quem vai para trás das grades não é a planilha do Excel, é o dono da assinatura. O risco físico de perder a liberdade é a âncora que prende esse documento virtual no chão duro da lei. É um espectro aterrador de responsabilidades. A gente falou de fraude, de negligência absurda que destrói fortunas, mas e aqui acho que a gente entra na parte mais frustrante para quem opera no mercado. O erro formal. Isso. O material alerta para uma armadilha ainda mais silenciosa. O pesadelo da perda de força probatória. Imagina a dor. O profissional mais metódico do planeta Terra. O laudo tem uma modelagem matemática perfeita, os cruzamentos de mercado são divinos, não tem erro, não tem fraude, tudo 100% honesto. Um trabalho impecável do ponto de vista técnico. Impecável. Mas aí no dia de protocolar esse calhamaço, rola um pequeno desleixo. Falta a indicação clara do número do conselho, ou a assinatura está ilegível e não bate com o padrão da norma. O que acontece... Esse cenário que você descreveu é, honestamente, uma das tragédias mais comuns e silenciosas nos fóruns. O documento pode ser uma obra de arte da estatística inferencial, mas ele simplesmente não sobrevive à triagem inicial do balcão judiciário. É de chorar. A pessoa gasta semanas medindo o terreno debaixo de sol escaldante, vira madrugadas validando dados agrários, umas planilhas monstruosas, tudo isso para ver a obra-prima dela e parar no lixo do tribunal porque um carimbo faltou. Parece um formalismo muito perverso, onde a burocracia pesa mais que a verdade da matemática. O formalismo judiciário gera essa sensação de revolta mesmo, principalmente em quem vem de áreas de exatas. Para um engenheiro ou um corretor com cabeça analítica, se o cálculo está certo, acabou a discussão. O número é a verdade. É o que faz sentido lógico. Só que o sistema processual tem uma arquitetura totalmente diferente. Ele foca em regras de admissibilidade. Se a prova não segue a forma rigorosa que demonstra quem produziu aquilo e sob qual amparo legal ela existe, essa prova simplesmente carece de força probatória. Isso levanta uma questão importante e uma imagem mental ótima para entender isso é pensar num bilhete de loteria. Um bilhete premiado de loteria. Ok, vamos ver onde isso vai parar. Imagina que alguém aplica umas lógicas absurdas, escolhe os números e a estatística joga a favor. Os números sorteados lá na TV são iguaizinhos aos do bilhete que a pessoa tem na mão. A matemática ali é perfeita e inquestionável, igualzinha aos lados numéricos de um laudo de excelência. A pessoa está milionária na teoria. Na teoria. Porém, as regras de segurança do banco ou da loteria exigem que o vencedor assine o verso do bilhete e anote o RG para reivindicar o prêmio, justamente para impedir fraudes. Se a pessoa, na emoção ou por puro descuido, não assina, o balcão do banco vai recusar o pagamento. Ai, esse desespero. O bilhete tinha a verdade matemática impressa nele, mas a falha em seguir a regrinha de forma e identificação transformou aquele papel num pedaço de lixo no mundo financeiro. No fórum, é a mesma coisa. Analogia perfeita, super cirúrgica. Os cálculos brilhantes da IA no laudo são os números sorteados, mas sem a qualificação completa que a norma NBR 146532 exige, o laudo vira esse bilhete vencedor não assinado esbarrando num caixa de banco rígido. Exatamente. E o magistrado, coitado, afogado em milhares de processos por dia, ele é esse caixa do banco. Ele não pode e legalmente nem tem competência para parar tudo e investigar ativamente, tipo, nossa, quem será o gênio misterioso por trás desse gráfico de regressão? A forma é a via expressa por onde a justiça consegue reconhecer o conteúdo. E digo mais perigoso que a visão do juiz sobre um laudo defeituoso é a postura da parte adversária. Os advogados da outra parte. Os advogados de defesa, que estão ali para proteger quem não concorda com o seu laudo, eles não vão desperdiçar dinheiro e tempo contratando peritos caríssimos para tentar derrubar um modelo econométrico super complexo, se eles puderem simplesmente invalidar o laudo com base num errinho bobo de qualificação. Nossa, verdade. É o caminho mais fácil. Destruir a forma probatória é, de longe, o jeito mais barato e eficiente de destruir uma evidência que seria irrefutável na matemática. O que prepara o terreno perfeitamente para a principal defesa estratégica que o material do curso recomenda. Sabendo que o tribunal é inclemente com essa forma e que os advogados adversários são como lobos caçando brechas de qualificação, o texto do professor Fernando orienta expressamente.
Inclua um currículo resumido e demonstre de forma contundente as suas especializações lá no anexo do trabalho. Uma orientação valiosa. Mas eu confesso que, numa leitura assim mais por cima, anexar o próprio currículo depois de um relatório super técnico me soou meio arrogante. Sabe a clássica vibe de quem precisa pendurar 40 diplomas na parede para provar que sabe das coisas? Entendo total essa impressão. Mas essa leitura superficial some completamente quando a gente entende a dinâmica do litígio, a briga no tribunal onde esse laudo vai parar. Colocar as credenciais ali não tem nada a ver com vaidade ou ego. Trata-se de construir uma verdadeira blindagem tática ao redor da sua prova técnica. E aqui eu jogo uma objeção bem realista para o debate. Nenhum juiz vai aceitar um dado claramente falso, um terreno avaliado pelo triplo do preço ou uma conta grotesca só porque quem assinou tem um pós-doutorado em Harvard. O currículo, sozinho, não salva um cálculo ruim da condenação, salva. A sua premissa está corretíssima. O mecanismo de blindagem do currículo não serve para dar anistia para erro grosseiro de cálculo ou falha na coleta de dados. Continua sujeito àquela responsabilização civil e penal que a gente falou. Ufa, ainda bem. O papel tático de colocar o currículo é antecipatório. Ele age na neutralização do que a gente chama na argumentação de falácias ad hominem. O famoso ataque ao mensageiro para tentar invalidar a mensagem sem nem debater o conteúdo do laudo. Isso mesmo. Na hora da impugnação da prova, antes de debater as regressões múltiplas e a dispersão dos dados que a IA fez, a primeira ofensiva de um advogado litigante casca-grossa vai ser tentar desqualificar o avaliador para os olhos do juiz. Ele vai tentar plantar a semente da dúvida. Ele vai argumentar o seguinte: olha, excelência, tudo bem, ele tem o Cresce ou o CREA, mas esse profissional nunca precificou, digamos, um parque industrial de energia solar ou um hospital particular complexo. Eles tentam criar a imagem de que falta expertise específica para que o número final pareça só um achismo disfarçado de matemática. Genial. Então, a manobra de colocar o currículo resumido e bem direcionado para o tema é uma jogada de mestre em antecipação. Porque quando o advogado e o magistrado abrem o documento, eles já dão de cara com o histórico prático do avaliador. Exato. Já vêm os cursos focados naquele tipo de imóvel, as titulações de mercado. O avaliador basicamente levanta um escudo pesado dizendo, em silêncio, qualquer tentativa preguiçosa de me desqualificar vai bater no muro dos meus anos de qualificação comprovada. Que são os métodos matemáticos em si, o que demanda energia, dinheiro com outros assistentes técnicos e dificulta muito a derrubada da evidência com retórica barata de tribunal. E, além disso, conquista de imediato a segurança psicológica de quem contratou o laudo e a percepção de zelo profissional por parte do juiz. O juiz olha e pensa: esse profissional é sério. O encerramento do laudo definitivamente prova ser muito, mas muito mais do que só carimbar um papel no fim do dia, né? Que mergulho profundo a gente deu. Mapeamos umas engrenagens bem pesadas no mercado hoje. Foi uma jornada e tanto. Começamos quebrando a ilusão de que a assinatura digital com um clique reduz o peso do laudo. Vimos que, na verdade, ela confirma um pacto onde você vira o responsável de carne e osso por qualquer número que a IA tenha cuspido na página. Passamos também por todo aquele labirinto institucional, as tensões naturais entre a visão física e estrutural do CREA e a visão de liquidez e mercado do Cresci. Entramos na zona de perigo explorando as 3 esferas, né? A civil drenando o bolso por causa de imperícia, a penal ameaçando a liberdade quando rola o dolo, a intenção de fraudar e a ética pairando sobre o registro profissional. E a reflexão super importante de que até a perfeição matemática pode ser jogada no lixo, se faltar o rigor da forma regulatória, o caso do bilhete de loteria. E a nossa aula de tática final, a blindagem com as credenciais. É um espectro completo de como a inteligência imobiliária atua de verdade no campo do direito. E olha, para fechar, toda essa exploração deixa um pensamento provocativo para quem está escutando levar para frente. Algo que projeta o futuro dessa profissão. Isso é o mais fascinante de pensar, porque a gente está vivendo uma atualização tecnológica absurda.
Os modelos avançados de IA vão muito em breve processar sozinhos dados globais de economia, zoneamento e transações com uma precisão que cérebro nenhum consegue alcançar. O que antes tomava 80% do tempo do avaliador vai ser instantâneo. Exato. E o que isso nos diz? A natureza do produto que a pessoa entrega para o cliente vai transmutar. Num futuro onde a máquina faz o cálculo perfeito em 1 segundo, a estatística imobiliária pura perde o valor comercial de diferencial. Vira commodity. Todo mundo tem. Então o que sobra? O que o profissional vai vender? O ativo verdadeiro, insubstituível e cada vez mais caro que o profissional vai entregar não vai ser a maestria no Excel. O produto real vendido para os investidores e para os juízes vai ser puramente a autoridade legal acompanhada de uma imensa coragem técnica. A coragem sendo vendida como o principal produto da prateleira. Isso é forte. É a disposição inabalável de olhar para a máquina judiciária e dizer: a IA calculou isso com precisão infalível, sim, mas eu assumo total apropriação desse laudo, o meu patrimônio familiar, os meus bens e a minha liberdade penal ficam aqui como garantia de que isso é juridicamente seguro. Essa transferência de risco que software nenhum no mundo pode assumir é o que vai garantir a sobrevivência e o valor de quem faz avaliação imobiliária no longo prazo. É uma inversão colossal da narrativa. O profissional deixa de ser um mero calculista, operacional, e se transforma num fiador estrutural do mercado financeiro e imobiliário frente ao risco legal. É uma mudança de perspectiva gigante que, sem dúvida, mexe com as estratégias de carreira de todo mundo. E com essa reflexão ecoando na cabeça, a gente fecha as cortinas dessa nossa análise profunda de hoje. Foi excelente. Agradecemos de forma muito genuína a todos que dedicaram o tempo para escutar e desbravar essas dinâmicas tão intrigantes com a gente. Esse fascínio por entender como a engrenagem realmente funciona é o que nos une por aqui, não é mesmo? Um grande abraço para todo mundo da audiência, bons estudos para quem é da sala do corretor e até a próxima.